Próximo, que é a dilatação superficial. Observe o seguinte, você tem aqui uma área inicial. Quando aquecido, observe o que acontece com essa área. Ela se dilata, ela aumenta. E tem como a gente fazer o cálculo. Observe aqui. ΔS é a variação de área, variação da superfície. Beta é o coeficiente de dilatação superficial. Tem essa diferença. Já já a gente vai ver o motivo. SI, área inicial. E por último, a variação da temperatura, ΔT. Observe aqui. Vamos comparar as duas fórmulas. Essa é a primeira que a gente viu, de dilatação linear. E essa é a que a gente está vendo agora, dilatação superficial. Para o início, você via que você tinha um ΔL e mudou para um ΔS. Apenas representação. ΔL era comprimento, ΔS é área. Mudou de alfa para beta. Tem essa diferença, já já a gente vai entender. Você tinha comprimento inicial representado por LI e área inicial representada por SI. Então observe, as fórmulas elas só estão mudando as letras. E variação de temperatura nas duas é igual. Então observe, mudou de L para S e mudou de alfa para beta. Agora, por que houve essa mudança de alfa para beta? Um beta equivale a 2 vezes o alfa. Ou seja, a questão, se ela estiver pedindo a dilatação superficial e lhe der o coeficiente sendo alfa, você tem que transformar para beta. Como é que você transforma? Pega o valor que ele deu e multiplica por 2. Só isso. Anotem desse jeitinho que para transformar coeficiente linear em superficial você utiliza essa fórmula, certo? Não esqueçam de anotar isso daqui porque vai ser muito importante. Exemplozinho. Uma chapa de aço de forma retangular tem dimensões de 30 e 40 centímetros, sendo a temperatura de 20 graus Celsius. Sabendo que sua temperatura atingiu 80 graus Celsius, ou seja, houve uma variação, não foi? Aumentou. Determine, ele quer que você descubra a variação na sua área. Ele deu alfa. Então eu vou ter que transformar para beta. E na letra B, ele quer saber qual é a área final a 80 graus Celsius. Então, bora para a folhinha? Vamos responder essa questão aqui? Observe a questão, ele não disse a área, mas ele disse que era um retângulo e tinha as dimensões 30 e 40 centímetros. Para me descobrir a área do retângulo, a área do nosso retângulozinho, é você multiplicar um lado pelo outro, né? Se um lado é 30 e o outro é 40, é só fazer a multiplicação entre eles. Vamos fazer a multiplicação rápida. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12. Você coloca quantos zeros na frente? 1, 2. Então, você tem uma área de 1.200 centímetros quadrados, certo? Centímetro, centímetro quadrado. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, a área a gente já sabe que é 1.200 centímetros quadrados. Agora a gente sabe. Temperatura se variou de 20 a 80, ela subiu 60, não foi?
Ele disse que o coeficiente era 15 vezes 10 a menos 6. Mas ele disse que é o alfa. Ele não me disse quem é o beta. Lembra que o beta é eu pegar esse coeficiente e multiplicar por 2. Eu vou multiplicar quem por 2? O 15. Não se esqueça disso. O 10 você copia do jeito que está nesse nosso caso aqui. A gente só está descobrindo o coeficiente. O 10 a gente só tira no final da questão. Então bora lá. 2 vezes 15 não vou nem fazer o cálculo. Você já sabe que é 30. Vezes 10 a menos 6 graus Celsius negativos. Então bora para a fórmula, né? A gente está trabalhando agora com superfície. Então eu preciso do beta. Preciso da superfície inicial, da área inicial e da variação da temperatura. Ó, delta S, quem é meu beta? É o 30. 30 vezes 10 a menos 6. Vezes, qual é a minha área inicial? 1.200. Então você coloca 1.200. Vezes, variação da temperatura, 60. Vamos fazer a multiplicação logo daqui, né? Ó. O restante você deixa igual. Agora a gente precisa saber ali. Vamos fazer o cálculo aqui no cantinho. 1.200 vezes 60. 0 vezes qualquer coisa é 0, então você enche aqui de 0. Coloca o mais. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12, né? Sobe 1. 6 vezes 1, 7 com 1. 6 vezes 1, 6 com 1 que subiu 7. 0, 0, 0, 2, 7. 72 mil. Então bota pra cá, ó. 72 mil. 72 mil vezes quem é agora? 30. Então, vamos fazer aqui. Esse daqui vezes 30. Enche de 0, não é isso? E agora? Bota mais para não errar. Vamos com 3, né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. E 3 vezes 7, 21. Vamos juntar agora. 0 com nada, 0. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 6 com 0, 6. 1 com nada, 1. 2 com nada, 2. E aí? 2.160.000. Vamos voltar pra cá. Então, delta S. 2.160.000 vezes 10 a menos 6. Mesma lógica. Menos 6. Tem o vírgula? Não. Então a vírgula está no final. Volto quantas vezes? 6. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, dessa vez eu tenho o número 1 antes, olha. Que legal. Eu tenho o 2, vírgula. Rebanho de 0, esquece. Bota 2,16. O que? Centímetros quadrados. Então, na letra A, ele queria saber a variação da área. Então, essa é a letra A. Na letra B, ele quer saber a área final. Mesma lógica. Para descobrir a área final, pego a área inicial e somo com a variação da área. Ó. Qual era a sua área inicial? 1.200. Então, bote aqui 1.200. Mais, qual foi a variação da área? 2,16. 2,16. Foi o que você descobriu, né? Então, a área final, ó,
esse 2, ele vai ter que juntar apenas com esse 0. Então, ó, 1202,16 centímetros quadrados. Essa é a resposta da letra B, certo? Voltando aqui, vamos para o próximo slide. Dilatação volumétrica se trata do volume. Olha, você tem o exemplo de um cubinho a uma temperatura inicial. Depois da variação da temperatura, ele aumentou as suas 3 dimensões. Então a gente vai fazer o mesmo cálculo. Ó, a fórmula é essa. Variação de volume. Você tem o gama, que representa o coeficiente de dilatação volumétrico. Você tem o volume inicial e você tem a variação da temperatura. Ó, vamos fazer uma análise entre a dilatação linear e dilatação volumétrica. A gente faz essa análise por quê? Porque a gente vai se preocupar com a parte do coeficiente, tá certo? Só muda as letras novamente e o alfa agora vira gama. E a diferença do beta para o gama é que o gama é 3 vezes o alfa. Tá certo? Anota desse jeitinho aí para você não se perder. Exemplozinho: dilatação volumétrica. Uma esfera de aço que possui volume de 50 centímetros cúbicos, ele já deu volume, então isso é bom, está em equilíbrio térmico com a mistura de gelo fundente a 0 graus Celsius. A gente já tem a temperatura inicial. Calcule seu volume quando sua temperatura se estabiliza com uma mistura de água fervente a 100 graus Celsius. A gente já fez essa análise, não foi? Que o gelo ele está se fundindo a 0 graus Celsius. A gente viu isso lá em escala termométrica. E a água ela ferve a 100 graus Celsius. Observe aqui. Ele deu alfa. Só que ele quer que você trabalhe com volume. Então tem que transformar, né? Vamos transformar e vamos resolver. Vamos para esse exemplo. Ele já deu o volume da nossa esfera, que foi 50 centímetros cúbicos. A temperatura vai de 0 a 100. Então se vai de 0 a 100, já sabe que a variação foi de 100 graus Celsius. E ele deu o alfa, o coeficiente de dilatação linear. Só que eu não estou trabalhando em linha, estou trabalhando em volume, em 3 dimensões. Ó, 3 dimensões, então eu pego 15 e multiplico por 3, que vai dar 45, e você já descobre aqui o nosso coeficiente necessário. Então bora lá, jogar na fórmula, né? Variação do volume é igual ao nosso gama, que a gente descobriu, que é 45 vezes 10 a menos 6. Volume inicial foi de 50 e a variação da temperatura foi de 100. Ó, aqui eu não vou nem fazer a multiplicação do jeito que a gente estava fazendo, a gente vai aqui pelo jeito mais rápido. 45 a gente não mexe ainda. 5 vezes 1 é 5. Acrescenta os zeros, são 3. 5.000. E aí? Bora agora fazer a multiplicação desse por esse. Ó, pra gente não perder muito tempo acrescentando muitos zeros, vamos fingir que não existe zero? Finge que esses zeros não existem. Então é 5 vezes 45. Vamos pra cá. 45. 5 tão feio. Vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4 é 20. Com 2, 22. Então deu 225, certo? 225. Mas eu esqueci quantos zeros? 3, não foi? Então, ó.
Coloque esse zero de volta. E o 10 é menos 6. Mesma regrinha. Menos 6, você volta 6 vezes a casa da vírgula. Como não tem vírgula, ela está no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem número antes, então você acrescenta o zero. Variação do volume foi 0,225. Preciso colocar esses zeros? Não. Então, a variação do volume foi em centímetros cúbicos. Então, você coloca aqui no final centímetros cúbicos, certo? Mas ele quer saber a variação do volume? Não. Ele quer que você calcule o volume a 100 graus Celsius. Então, ó, volume final vai ser volume inicial mais variação do volume. Se vocês quiserem anotar essas formulazinhas que eu anotei, que eu deixei aqui, vocês podem anotar, não tem problema não, viu? Ó, volume final é o volume inicial de 50 mais a variação que foi o que a gente descobriu, 0,225. Então o volume final vai ser 50,225 centímetros quadrados. Beleza? Essa é a resposta final. Galerinha, voltando aqui, a gente termina essa aula com esses exemplos. Eu quero acreditar que eu vou colocar mais exemplos para a gente responder aqui. Qualquer dúvida, deixa lá no nosso aplicativo, no Classroom. E é isso. Até a próxima.